Muito boa noite, minha pior geração. A gente vai ter uma recapitulação, tá? Do novo capítulo lançado do One Piece. Literalmente vai ser uma explicação sobre os poderes do Goroseis, níveis de força, todo esse contexto do universo One Piece atual vai estar nisso, tá? Pra gente começar. O nosso capítulo começou com literalmente um relatório dos marinheiros falando assim, ó, olha, Sanji Satung está indo para as fala. Sanji Satung está lutando contra o Mugiwara, sabe? O Mugiwara, eu sempre falei errado, tá? Trava na língua, na real. Enquanto isso, um deles, dos Goroseis, o Sanji Smart, tá indo lá derrubar a transmissão do Vegapunk. Outros dos Goroseis contra o Como Júpiter e se não me engano, não é Netuno, meu Deus. Os outros Goroseis, no caso, estão indo atrás de. Até vou pelos nomes aqui, sempre confundo. Peraí. O Mercúrio e o Vênus estão num embate contra o Luffy junto com o Saturno, tá? Nesse embate, os gigantes de Elbaf, literalmente aqueles gigantes lá do capítulo 80, até no máximo 100, que é da Ilha do Paraíso, que cortaram o. Aqueles gigantes estão lutando por décadas, tá? Vocês vão lembrar se viram no Piece Clássico. Aqueles gigantes, que eu acho que é o Troy, o Dolph, coisa assim, uns nomes bem complicadinhos, eles literalmente voltaram então nesse embate junto com o Luffy contra os Goroseis. Então, pá, quem viu o One Piece lá no começo, foi uma reciclagem muito boa dos personagens, uma reutilização da nível de força deles muito bom. Mas com base nisso, tá? A gente ser bom por um pouquinho, fala agora do Saint Martin. O Saint Martin indo lá com o York, falou, meu, vou derrubar o Vegapunk, né? Essa mensagem que ele quer trazer, não vou permitir isso ter passado. Ele tá nessa vibe, tá toda essa determinação muito forte de ir lá fazer isso. E daí ele vai lá dar um golpe de chamas totalmente com, sabe, lança chamas como se fosse o Kaido. Tipo, o Kaido era o Dragon Breath e nele é literalmente um lança-chamas, como se fosse um Pokémon. Derrubou a torre. Mas só que daí a hora que falou pra ele assim, meu, não, tu não pode fazer isso. Porque se derrubar a torre totalmente ela, sabe? Ele derrubou uma parte. Se derrubar toda ela, derrubar tudo, capaz de derrubar Egghead. Se derrubar Egghead, o coração flamejante, se não me engano, que é a fonte de energia que o Insama quer, vai ser derrubado junto. Então o Marge ficou tipo assim, eu quero fazer isso, mas não posso. Então, o que o Marge falou? Tá bom, meu, não posso fazer isso, vou achar outra forma mais delicada. Delicada do Marge, ele sabe chamar tudo de sabugo. É a área delicada dele. Mas na sala de transmissão, o Marge se transformou na forma humana de novo. Daí tá indo lá e falou assim, tá bom, cara, achei o Dendemushi. Que é o Dendemushi, olha só, é um Dendemushi criado pelo próprio Vegapunk. O nome do Dendemushi é Haishi Dendemushi. Que é literalmente como se fosse uma grande transmissão, tá ligado? Como uma antena amplificadora. Pra gente ver no mundo One Piece também teve essa grande evolução dos Dendemushi, na verdade, né? Teve o Dendemushi no início que era só um rádio, querendo ou não. Depois foi um Dendemushi de tela. Depois Dendemushi de tela e voz. Depois Dendemushi meio de telefone, porque tinha vários minis Dendemushi. Então o Dendemushi foi uma evolução constante da tecnologia no mundo One Piece, se a gente for ver. O mundo One Piece, em certos pontos, não teve um crescimento tão avassalador, mas em outros pontos, como o Dendemushi, operações científicas do pai do Sanji, do King, do Vegapunk, do Caesar. Meu, foram muitas coisas muito fortes foram feitas no caso, né? Isso é bem legal de se ver, essa evolução, esse background, porque isso adiciona, querendo ou não, um background para a obra. Outro fato bem legal. Uh, um fato bem legal mesmo. Eu tava olhando aqui porque tem muita anotação minha, né? Faço uma brainstorm. Nessa brainstorm, literalmente, a gente vê um fato ainda que o Vegapunk ele comeu a fruta do cérebro. Em outras palavras, sabe o início do vídeo quando eu falei que o Vegapunk foi de base teoricamente? Aí que tá o teoricamente, porque como ele comeu a fruta do cérebro, ele cortou grande parte do cérebro dele, deixou na ilha, né? Que é Egghead, por isso que veio o nome, Egghead, sabe? Cabeça de ovo. Literalmente, então, a gente percebe que o cérebro do Vegapunk está vivo, a consciência dele está viva. Não só ele está dividido entre os clones, mas também tem a própria ilha que ele tem aquele armazenamento que é uma parte do cérebro dele. Então, tem alguma forma do Vegapunk reviver com base nisso?
Será que ele vai conseguir criar um novo corpo? Será que ele vai passar a consciência dele, não a inteligência, a consciência dele para alguma forma de Dendemushi, ou alguma forma meio que de ondas de rádio, sabe? Um contexto assim. Tá algo muito louco. Mas pegando de volta, tá? Puxando o Marte de volta para a conversa. Quando o Marte entrou na sala de transmissão, viu esse Dendemushi, tá? Todas essas teorias foram com base no Dendemushi, tá? O Marte chegou e olhou assim, tá bom, cara. Agora a gente entende, Vegapunk, seu safado. Tava fazendo isso em segredo e não contou pra gente. O que ele tá fazendo não é citado ainda. Só que eu acredito fortemente que seja algum clone usando o DNA fator linhagem que eles chamam no mundo do One Piece do Kaido, ou algo assim, pra criar uma arma suprema, né? Que pode até ameaçar o Gorosei ou o próprio Insama. Então, o próprio Marte ficou, Vegapunk, seu safado desgranido, sabe? Ele ficou surpreso. O Gorosei fica surpreso. Considera todos como um inseto, é algo, realmente, sabe, avassalador. Mas, gente, trazendo mais pro final do vídeo, a questão de poderes, né? Nem divisão de poderes, os poderes do Gorosei, vou trazer aqui para vocês. O Júpiter, ele é um deus da agropecuária, não é agropecuária, é agronomia, não é agronomia, não sabe deus da natureza, sempre pesquisa a palavra exata para isso, tá? É o deus da natureza, na questão do governo mundial, e a habilidade dele é um Sandworm. Literalmente, o Sandworm ele consegue entrar para dentro da terra e tudo mais, e consegue meio que puxar tudo como se fosse um buraco negro na boca dele, comer tudo, já era, seu. Chegando na boca dele, ele vai comer tudo, já era. Não interessa se é água do mar, água normal, de serra, tel, Luffy, ele quer comer tudo. O Marte, literalmente, ele tem uma habilidade não só de voar, o corpo dele realmente é mais resistente por ele ser uma fruta zoando. Aparentemente, tá? Tô citando como se fosse todos eles fossem zoanos. Não sei se é realmente uma zoando ou aquelas formas são as turformas deles. Pode ser isso. Mas questão, o Marte tem um poder não só de se transformar nesse pássaro gigantesco, como a habilidade de lançar fogo e criar fogo. O Mercúrio, literalmente, aparentemente, porque a gente já viu, ele tem um hack do armamento extremamente forte. A Akuma no Mi dele aparentemente deu essa habilidade de um touro selvagem, não um touro selvagem, mas um porco não, é um javali selvagem. Então é como se fosse um hack do armamento muito forte no crânio dele, no corpo dele, nas presas dele. Por que assim tá falando isso, Arthur? Cara, o Luffy deu um socão que ele usou no Kaido para ferir o Kaido. Ele deu um socão no Mercúrio. Ele deu um socão no Mercúrio. O Luffy sentiu dor no punho, meu. Ele falou assim, que desgraça, é muito duro. E o Mercúrio, isso era pra ser um golpe? Era pra ser um golpe, tá ligado? É esse o ponto, tá ligado? É um ponto, tipo, extremamente ridículo de força aí. No caso do Mercúrio, resistência, defesa. Porque um soco que consegue ferir Kaido aqui, pô, tá forte, pau, forte, pá, né? O Mercúrio foi, cara, o que é isso? Era pra ser um soco, era pra ser dano. O ato bem legal. O Vênus, ele tem a habilidade literalmente como o Brock de trazer o frio do submundo, então ele consegue congelar aparentemente não só os objetos físicos, como a própria alma dos seres. Isso é algo muito perigoso. A primeiro momento parece assim, tá, meu, não é tão OP quanto o Aokiji. Só que se a gente for pensar que ele é um usuário, não um usuário, mas um grande espadachim, tá? E o espadachim no One Piece, vamos só relembrar. Cortador de ferro, espadachim, tipo, vamos dizer assim, melhor do que o Cortador de Ferro, e um grande espadachim que é nível de Mihawk, esses caras que sabem que estão no pico. E esse é um grande espadachim com habilidade de cortar, entre aspas, a alma das pessoas. Cara, OP, OP demais. E também temos o, claro, né, o Saturno. O Saturno tem a habilidade de veneno, um hack do rei, aparentemente consegue paralisar pessoas. E com base nisso a gente tem as habilidades do Gorosei. Fogo, hack do rei, armamento muito forte, um hack do rei meio que venenoso. Habilidade de lançar fogo, já falei? Acho que já falei, né? Então tem a habilidade de sugar tudo como se fosse um buraco negro, a sua boca, estômago, boca, barra, estômago. E também a habilidade do quinto, o filme do submundo. São habilidades muito OPs colocadas nessas posições dos Goroseis porque eles desenvolveram essas habilidades sempre nível OPs. Não vou dizer que do início, no início era muito OP, não, eles desenvolveram até esse nível. Isso é algo legal. Mas com base nisso, a gente pode também pensar
que os Gorosei, eles têm que sempre estar junto nesse conjunto de 5 para ataque, defesa, recuar, ou para quando quer fazer alguma coisa tem que ter a aprovação dos outros 5, porque pode ser que eles compartilhem a mesma vida e compartilhem os pensamentos. Então, quando eles têm que ter a aprovação contínua um do outro, como se eles fossem a própria contraparte, assim, se tu aprova ou desaprova, não consigo fazer, fossem chave cadeado um do outro. Isso é muito legal. Ou como se fosse o próprio sistema solar rondando o Insama, com Marte, Vênus, Júpiter, Saturno. Seria muito legal isso também. Mas por enquanto é só, tá, gente? Amanhã tem mais, calma lá. Deixa o like, compartilha pela geração. Tamo junto, é só começo.